vai usar da palavra Dr. Miguel Marques, da PricewaterhouseCoopers, Portugal. Bom dia. Em nome da PwC, agradeço o convite que o FEM nos dirigiu para participar na abertura deste congresso. Estou hoje aqui com dois objetivos. O primeiro é apresentar-vos, ainda que através de uma visão de helicóptero, a evolução da economia do mar em Portugal nos últimos tempos. Como sabem, a PwC edita anualmente o LEM, Barómetro PwC da Economia do Mar. Embora não tenhamos chegado ao final deste ano, procurei com a minha equipa trazer-vos algumas imagens prováveis do que poderão vir a ser os comportamentos dos principais subsetores no final deste ano. Como tem sido o hábito, no final deste ano, manteremos o nosso compromisso de editar a nova versão do LEM. O segundo objetivo é partilhar convosco as tendências e os sinais que temos vindo a notar ao nível da dinâmica do investimento e do empreendedorismo da economia do mar. Começando pelo primeiro objetivo, infelizmente não é uma novidade para a maioria das pessoas nesta assistência que os números macroeconómicos com que provavelmente iremos fechar o ano indicam a zona euro com uma previsão de decréscimo do PIB a rondar os 0,3%, e Portugal a cair 3,3%. Embora este cenário seja desolador, veremos que há setores que, em plena crise, vão crescer, o que significa que alguém, algures no tempo, vislumbrou uma oportunidade de investimento e a agarrou. Irei começar pelos subsetores que provavelmente fecharão o ano a crescer. Prevemos que o subsetor do entretenimento, desporto, turismo e cultura apresente um crescimento no final deste ano, fruto essencialmente de dois fatores: aumento do número de cruzeiros que passaram por Portugal durante 2012 e a realização de provas de desporto e de náutica de recreio, que são provas emblemáticas em todo o mundo. Eventos que foram preparados com muitos anos de antecedência pelos seus promotores e que são a prova de que as apostas em projetos de médio prazo resultam. As provas de desporto e entretenimento náutico ajudam sempre a reforçar a cultura marítima portuguesa e contribuem muito para aumentar a notoriedade da marca Portugal enquanto país ligado ao mar e para aumentar o volume de turistas que durante 2012 passaram pelo nosso país. O subsetor dos transportes marítimos, portos, logística e expedição deverá apresentar igualmente uma boa performance de crescimento no final do ano, fruto da dinâmica do setor exportador português, embora ainda não estejam considerados nesta tendência os efeitos das recentes greves portuárias. Esta consistência de boa performance dos últimos anos dos portos portugueses resulta da existência de equipas de gestão de grande qualidade que, em geral, têm feito as apostas certas de investimento de médio e longo prazo. O subsetor da pesca, a aquacultura e a indústria do pescado tem apresentado um crescimento sustentado nos últimos anos e trata-se de um subsetor que tem um peso estratégico significativo nas indústrias da economia do mar. No caso da pesca, nos anos em que as quantidades reduzem, verifica-se um aumento do preço médio, fazendo com que o valor global da quantidade pescada apresente crescimento. Como todos sabemos, este subsetor não tem sido um setor privilegiado no passado recente. Mesmo assim, tem revelado uma resiliência extraordinária, fruto da garra e da atitude positiva dos seus empreendedores, que mesmo contra a corrente se bateram por demonstrar que é um setor viável. Também ainda na fileira do pescado, a aquacultura deverá fechar o ano com uma performance de crescimento muito interessante, o que novamente revela uma enorme capacidade de resistência dos seus empreendedores, uma vez que, apesar de continuarem a existir inúmeras barreiras de natureza burocrática, a aquacultura continua a fazer o seu caminho de crescimento sustentado. De realçar ainda a muito boa performance
das exportações de conservas de peixe nacionais. Nos últimos anos, tem-se verificado um esforço desta fileira na melhoria do branding do pescado nacional, no sentido do aproveitamento comercial de algumas espécies que não têm grandes limitações à captura e que têm excelentes qualidades nutritivas, como é o caso da cavala. Num momento bastante positivo desta fileira, é sempre bom ouvir falar na boa retoma dos estoques do bacalhau, dos mares da Noruega e do Canadá, abrindo uma janela de oportunidade para a melhoria da rentabilidade da frota longínqua nacional. Termino esta minha visão de helicóptero pelo subsetor da construção e da reparação naval, onde esperamos estar a chegar ao final da grande queda que se verificou nos últimos anos e que, como sabem, tem deixado grandes marcas no setor. Estando o setor num nível de produção, principalmente de novas construções, bastante reduzido, será difícil reduzir muito mais. Neste contexto, relembro que para aproveitarmos todas as oportunidades da economia do mar, necessitamos de recursos humanos especializados e bem treinados, como também de boas embarcações e equipamentos marítimos. Sem dúvida que o único setor que pode apetrechar os empreendedores da economia do mar portugueses de embarcações e equipamento marítimo de qualidade é o subsetor da construção e reparação e do equipamento naval. Embora o cenário global para este subsetor não seja positivo, fazendo com que encontrar uma solução para o setor não seja fácil, no entanto, existem oportunidades de inverter a tendência através do aproveitamento de carteiras de encomendas de países de língua oficial portuguesa, nomeadamente o Brasil, que estão a ser colocadas no mercado internacional. Poderão vir a existir oportunidades no subsetor da pesca e fileira do pescado, no que respeita a eventuais necessidades de renovação da frota e da melhoria das condições de conforto e segurança das embarcações. Poderão existir oportunidades de médio prazo na robótica, ligadas à exploração do mar profundo. Poderão existir igualmente oportunidades no subsetor das embarcações marítimo-turísticas. Poderão existir oportunidades nas energias renováveis offshore. No caso das energias renováveis offshore, acabo de regressar de Dublin, onde, no âmbito das minhas responsabilidades globais em termos de economia do mar, representei a PwC Global no maior evento de energias renováveis do mundo, onde partilhei a minha experiência de cerca de 10 anos de acompanhamento internacional de empresários da economia do mar e, com muita satisfação, pude presenciar a qualidade e a proatividade da delegação portuguesa. Comecei por apresentar os valores estimados da queda do PIB, não para contribuir para aumentar a nossa depressão coletiva, mas para começar por relembrar um facto económico que nos deve fazer refletir e que é o seguinte: mesmo em períodos de crise e de escassez de liquidez, irá sempre existir dinheiro e financiamento para bons projetos. E com esta constatação, queria passar a abordar os tais sinais e tendências que temos vindo a notar durante o último ano no setor da economia do mar em Portugal. O primeiro sinal tem a ver com o facto de que nos parece que estamos a voltar aos básicos do empreendedorismo, e passo a explicar o que é este back to basics a que estamos a assistir. O empreendedorismo sempre foi sinónimo de disponibilidade para correr riscos. No entanto, em geral, na economia portuguesa, durante o nosso passado recente, existiram muitos casos de empreendedores que avançavam muitas vezes com 90% da alavancagem financeira. E com 90% da alavancagem financeira, é difícil alguém poder intitular-se de empreendedor. Com 10% de capital próprio e 90% de capital alheio, talvez o verdadeiro empreendedor seja o financiador. Este cenário de abundância de liquidez adulterou muito a visão que tínhamos do empreendedor, que é alguém que está disposto a arriscar o seu próprio dinheiro mais do que o dinheiro do financiador. Nos últimos tempos, e devido à falta de capital alheio, estamos a notar que quem está a investir na economia do mar são verdadeiros empreendedores, os quais estão, de novo, a colocar uma fatia significativa do capital próprio nos projetos. E empreender é isso mesmo, arriscar. Embora seja competência do empreendedor arriscar, é responsabilidade dos poderes públicos não criar excessivas barreiras burocráticas ou desalinhadas com as reais condições económicas do país. Nesta matéria, existe ainda um longo caminho a percorrer.
Esta nova vaga de empreendedorismo tem uma noção clara da gravidade da crise económica e que o futuro depende da captação de clientes externos a Portugal. O segundo sinal de tendência que temos notado ao longo do último ano está relacionado com a forma como as entidades financiadoras passaram a olhar, ou nos parece que passaram a olhar, para o hipercluster do mar. E passo a explicar o que é a nossa percepção acerca desta mudança de atitude por parte dos financiadores da economia do mar. No passado, com muito poucas exceções, qualquer alusão aos diversos subsetores da economia do mar fazia soar os sinais de alarme dos analistas financeiros. Estávamos na presença de subsetores com um elevado grau de risco e que normalmente estavam à margem dos esquemas de financiamento. Nos últimos tempos, temos vindo a assistir a uma preocupação crescente das entidades financiadoras em perceber o negócio do mar e os diferentes business cases que os subsetores encerram. Os financiadores estão hoje preocupados em conhecer a visão estratégica e os modelos de negócio que são adotados pelas empresas do hipercluster do mar. Quais os principais constrangimentos ao seu crescimento, quais os desafios futuros e como podem analisar adequadamente um projeto de investimento no âmbito dos diferentes negócios do mar. As entidades financiadoras começaram a perceber que o investimento no mar em Portugal está a ser já uma realidade e que quem não conseguir acompanhar os negócios enquanto parceiro de investimento pode ficar para trás. É de saudar esta nova atitude e é um excelente sinal de que, aparentemente, se começa a olhar para o projeto numa ótica de project finance e não apenas para o histórico da empresa. Fazemos votos de que esta nova atitude venha a ser consubstanciada em futuros novos financiamentos, que, junto do capital próprio a ser realizado pelo empreendedor, permitam aproveitar as bolsas de incentivos comunitários e outras que correm o risco de se perderem por falta de capacidade financeira para cobrir a comparticipação nacional. Sendo responsabilidade das entidades financiadoras analisar adequadamente cada projeto de forma a apoiar projetos com valor acrescentado e sem discriminar setores, o desafio de todos nós, que todos nós temos pela frente, é também ajudar os financiadores. Como? Aumentar a informação disponibilizada e de qualidade sobre os diversos subsetores. Criar benchmarking de números dos diversos subsetores. Lembro-me bem que quando produzimos a primeira edição do LEM, tivemos uma enorme dificuldade em encontrar variáveis e números fiáveis para a economia do mar em Portugal. E a ausência de números fiáveis aumenta os níveis de risco e arreda um grande número de negócios do acesso ao financiamento. O terceiro e último sinal que queria partilhar convosco tem a ver com a crescente procura por parte de potenciais investidores e empreendedores que têm vindo a solicitar ajuda e aconselhamento desde a elaboração dos próprios business cases até à procura de linhas de apoio ao investimento na economia do mar. Verificarão que esta última tendência é ainda mais positiva quando vos explicar o perfil de investimento e de empreendedores que tenho vindo a encontrar. Num país e numa cultura completamente voltada para o imediatismo, para o curto prazo, em que sempre se privilegiaram investimentos em projetos com paybacks curtos e onde muito valor deixou de ser criado pelo facto de não se apostarem em projetos de médio e longo prazo, apesar das severas dificuldades macroeconómicas que o país vive, vejo gente a querer investir o seu dinheiro, as suas poupanças, em projetos que são tudo menos de impacto imediato. A grande maioria dos casos que serão apresentados durante este Congresso são exemplos concretos de decisões de investimento de médio e longo prazo. E isto, minhas senhoras e meus senhores, é sem dúvida o melhor sinal que poderia partilhar hoje convosco e que nos enche de esperança para o futuro da economia do mar. Muito obrigado.